você pensa na Primeira Guerra, a imagem é sempre a mesma. Soldados atolados na lama, trincheiras infinitas, uma guerra parada. Mas você não vai acreditar, esse impasse foi o gatilho para uma das revoluções tecnológicas mais rápidas e brutais da história. Em 1915, a Grã-Bretanha ficou sem munição em semanas. E pior, as balas que tinham eram inúteis contra trincheiras. O desespero era tão grande que soldados improvisavam máscaras com panos encharcados de urina para tentar sobreviver ao gás. Enquanto isso, os alemães inventaram tropas de assalto, pequenos grupos infiltrando com granadas e lança-chamas. E os britânicos jogaram monstros de metal no campo. Os primeiros tanques, lentos, quebravam o tempo todo, mas mudaram o jogo. E aí vem o plot twist. Alguém olhou para o céu e pensou: e se a gente passasse por cima disso tudo? Bum! Nasce o avião de combate. A guerra que parecia imóvel virou um laboratório de inovação em tempo real. E o que aconteceu depois vai explodir sua cabeça. Quando a gente pensa na Primeira Guerra, a primeira imagem que vem à cabeça é aquela, né? Do soldado atolado na lama, numa trincheira, uma guerra parada, de puro desgaste. Mas e se essa paralisia fosse, na verdade, um motor de uma das mais rápidas e brutais revoluções tecnológicas da história? É um paradoxo fascinante. As fontes que a gente analisou mostram exatamente isso. O impasse, o desespero do impasse forçou todo mundo a reinventar a guerra em tempo real. Hoje, vamos ver como essa pressão criou novas formas de lutar, em terra e no ar. Mas também, de forma surpreendente, novos sistemas para salvar vidas. Ok. Então, para entender as soluções, acho que primeiro a gente precisa entender o problema. Em 1914, todo mundo achava que a guerra ia ser rápida de movimento, mas aí, metralhadoras, artilharia pesada, e de repente, ninguém mais saía do lugar. A terra de ninguém virou um matadouro. E a indústria, olha, não estava nem um pouco preparada para essa escala. O exemplo clássico é a crise das munições de 1915 na Grã-Bretanha. Eles não só ficaram sem projéteis em semanas, como perceberam que os que eles tinham eram do tipo errado. Como assim, tipo errado? Uma bala é uma bala, não? Não, contra trincheiras. O estilhaço, que era o padrão, era ótimo contra infantaria em campo aberto. Mas contra um buraco fortificado no chão, era quase inútil. Eles precisavam de explosivos potentes, sabe? Para destruir as defesas. E simplesmente não tinham. Entendi. Então, com o avanço bloqueado, a primeira solução foi química? Nossa, isso soa terrível. E foi. Foi uma escalada brutal. Começou com um gás lacrimogênio, que os franceses usaram primeiro, mas logo evoluiu para agentes letais. Cloro, fosgênio e o mais infame de todos, o gás mostarda, que na verdade é um líquido, um óleo, que contaminava o campo por semanas. As queimaduras eram pavorosas. Eu li em uma das fontes que os primeiros soldados usavam. É inacreditável, panos encharcados na própria urina como máscara. Que desespero! Mostra o horror da situação, né? Mas enquanto uns apostavam na química, outros repensavam a tática. É aí que surgem as tropas de assalto alemãs, as Stormtroopers. Peraí, mas como unidades pequenas poderiam fazer diferença contra linhas com milhares de homens? Parece não fazer sentido. Aí está a genialidade da coisa. Em vez de um ataque frontal, massivo, eles se infiltravam em pequenos grupos. Com metralhadoras leves, granadas, lança-chamas, eles contornavam os pontos mais fortes para atacar a retaguarda, causar pânico. E isso quebrou a rigidez do comando, deu autonomia para os oficiais de baixa patente. Entendi. Então, enquanto os alemães focavam nessa tática de infiltração, os britânicos foram para a força bruta com os tanques, certo? Aqueles monstros de metal. Exatamente. O tanque Mark I foi criado por uma função: atravessar a lama e o arame farpado. Na prática, era um desastre mecânico. Lentos, quebravam o tempo todo. Mas funcionou. O impacto psicológico no inimigo foi imenso. E ali nasceu a doutrina de armas combinadas, com infantaria, artilharia e blindados agindo juntos. Ok. Se em terra a solução era ir através ou ao redor das linhas, imagino que alguém deve ter olhado para cima e pensado: e se a gente passasse por cima disso tudo? Foi exatamente o que aconteceu. E em 1915,
os alemães descobriram como transformar o avião, que era basicamente um observador, num caçador letal com o Fokker Endecker. O que ele tinha de tão especial? Não era o avião em si, mas uma peça, um mecanismo sincronizador. Uma invenção que permitia ao piloto atirar com uma metralhadora através da hélice em movimento. Peraí, você tá me dizendo que, antes disso, os pilotos corriam o risco de atirar nas próprias hélices? Que loucura! Corriam ou tinham que montar a arma de formas muito bizarras e pouco eficazes. Essa invenção deu aos alemães uma superioridade tão grande que o período ficou conhecido como o Flagelo Fokker. Foi um choque para os aliados. Impressionante. Mas em meio a tanta tecnologia para destruir, as fontes destacam uma inovação que é na direção oposta, forçada pelo número absurdo de feridos. A formalização da triagem médica. Parece algo óbvio hoje, mas foi sistematizado ali. Um cirurgião belga, Antoine Depage, criou um sistema de 5 etapas para evacuar e tratar os feridos. Eles eram classificados por gravidade, ainda perto da linha de frente. Então, em vez de operar todo mundo às pressas no meio do caos, eles criaram um fluxo para o tratamento. Exato. Isso garantia que os casos mais graves fossem transportados primeiro para hospitais mais seguros na retaguarda. Era um sistema para trazer ordem ao caos e que salvou incontáveis vidas. Então, no fim das contas, o que essa explosão de criatividade desesperada nos deixou? As fontes sugerem que o legado foi muito além daquela guerra. Com certeza. A guerra moderna foi praticamente desenhada ali, né? As táticas das Stormtroopers evoluíram para a Blitzkrieg na Segunda Guerra. O tanque e o caça se tornaram centrais. E o sistema de triagem é, até hoje, a base da medicina de emergência. Um legado duplo, então. Exato. O pensamento final é este. O horror paralisante das trincheiras forçou um salto aterrorizante para o futuro da guerra. Mas, ao mesmo tempo, gerou sistemas que a gente usa para preservar a vida. Fica a pergunta: que impasses invisíveis de hoje podem estar forçando a próxima grande e talvez assustadora revolução?